Tomás Pérez, jogador de 20 anos, deve ser o novo primeiro volante do Atlético. É mais um reforço para a temporada. Mas já deixo aqui no início desse vídeo a pergunta: será que ele é de fato o volante que o Atlético precisa? Antes, vamos contextualizar aqui algumas informações. O Tomás Pérez tem 20 anos, é argentino, revelado pelo New Old Boys, teve uma ascensão muito rápida das categorias de base para o time principal e depois já foi vendido para a Europa, para o Porto de Portugal. Chegou lá sendo tratado como uma joia, uma grande promessa, mas não conseguiu se firmar no time profissional, o que, convenhamos, não é novidade, acontece com muitos atletas, é um momento mesmo de transição que é complicada, ainda mais para um atleta tão jovem, mas sem se firmar no time principal, passou a jogar pelo time B. Então já é um ponto importante aqui. O Tomás Pérez vai chegar ao Atlético para disputar Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, tendo um nível de enfrentamento até então muito diferente do que vai encontrar aqui no Brasil, já que jogava pelo Porto B, né? Então já é um período aí de adaptação que com certeza será necessário. Mas por que eu fiz o questionamento? Será que é um jogador que o Atlético realmente precisa? Será que tem as características desse primeiro volante tão aclamado pelos torcedores, né? Tão pedido pelos torcedores? A posição de primeiro volante no elenco atleticano ela é uma posição estratégica, não é só pela carência, né? O Atlético não tem um volante desde a saída do Otávio, mas também pelas características de jogo do Sampaoli, que já falou em mais de uma oportunidade que não quer um primeiro volante que só saiba desarmar o adversário, que só saiba matar as jogadas, que só saiba defender. Muito pelo contrário, tem que ser um cão de guarda, que passe firmeza, mas que precisa também sair jogando, ter qualidade no passe, até porque a gente sabe, o Sampaoli não abre mão daquela saída de três e o volante participa muito ativamente da construção das jogadas. O Tomás Pérez, pelo que eu pude observar aí nas últimas horas, até tem qualidade no passe, se mostrou um bom marcador nos momentos em que esteve em campo, mas é muito inexperiente para o que o Atlético precisa. O Atlético precisa hoje de um jogador para chegar e trocar de roupa e ser titular. E eu não acho que o Tomás Pérez, pela inexperiência, pela pouca idade, pelo momento de adaptação que vai precisar passar, né, vindo do Porto B para o Atlético, que ele vá conseguir chegar e já ser titular. Eu torço muito para que eu queime a minha língua, para que ele seja um fenômeno, para que ele chegue e com poucos dias de treinamento já se firme no time titular, porque o Atlético precisa muito desse primeiro volante, mas acho que dada a necessidade, as características, o Atlético precisava neste momento de um jogador mais experiente. E aí fica aquela questão também, né, da expectativa, da irrealidade. Falou-se de Lucas Torreira, falou-se de Fred, de outros nomes com muito mais experiência, jogadores de seleção, de Copa do Mundo. Essas especulações já nos davam um caminho do que o Atlético entendia como necessário para essa posição. Um jogador de referência dentro do campo, um jogador de experiência, um jogador mais cascudo. E agora vem, então, o Tomás Pérez, que inevitavelmente é uma promessa. Repito, não estou dizendo que ele é um jogador ruim, não estou dizendo que não pode se firmar no time titular, torço, inclusive, para que isso aconteça. Mas é preciso o atleticano saber que ele chega, neste momento, muito mais como uma promessa, uma expectativa de futuro, do que como uma solução imediata. O Atlético está certo em investir em jogadores mais novos, em pensar não só no retorno técnico, mas também no retorno financeiro daqui a pouquinho, mas acho que especialmente para essa posição, o Atlético precisava de um nome mais forte. Hoje tem o Galão da Massa na Arena MRV contra o Clube do Remo às 8 da noite. Galo vem de empate no fim de semana contra o Atlético por 1-1 no Campeonato Mineiro. O Remo também empatou no estadual, jogou fora de casa, fez o clássico com o Paysandu, né? O clássico Repá. O Remo poupou o seu principal time e empatou por 1-1 o clássico com o Paysandu. O Galo ainda não venceu no Brasileiro. O empate e uma derrota nas duas primeiras rodadas. Nesse momento, 15º colocado. O Remo também não venceu, mesmo empate e derrota em 2 jogos, está atrás do Atlético na classificação pelo saldo de gols. Então, Galo, pelo amor de Deus, né, Galo? O Remo vai brigar para não cair na Arena MRV com a sua torcida, na sua casa, Galo. Então, Galão da Massa, pra cima deles, Galo! Tudo do jogão a partir de agora com Cláudio Rezende, com o Lê Marquês, Nath Fiuza, João Vitor Xavier analisando o que pode acontecer no jogo de hoje. Claro, começo com você, Cláudio. O que o Sampaoli vai fazer pro jogo? E a pergunta que tá todo mundo me fazendo no chat. E a história do volante?
Vai contratar ou não vai? Tem volante ou não tem volante? Ô Cláudio Rezende, mata a curiosidade do povo aí. Quem é o volante que entrou na pauta do Galo e pode ser reforço do Atlético para a sequência da temporada? Rezendão, um abraço. Boa tarde, Cláudio. Alô, Thiago, um abraço, boa tarde a você também. Boa tarde a todos do Rádio Esportes desta quarta-feira. A Itatiaia trouxe ontem, em primeiríssima mão, o nome do volante, que já tem uma negociação encaminhada com o Atlético, Thiago. É o Tomás Pérez, 20 anos, argentino, que é do Porto de Portugal. Inclusive, a gente preparou uma arte desse jogador, Thiago, para quem tá no YouTube da Itatiaia. Tem 20 anos, 1,82 m de altura. O valor de mercado dele, segundo o Transfer Market, é de 3 milhões de euros, que hoje dá ali 18 milhões e meio de reais. Tem 42 jogos como profissional, 16 por equipes B, porque ele jogou pelo Porto B há algum tempo, né? E tem um gol. O jogador que foi considerado uma joia argentina, vendido aos 18 anos, do News Old Boys, ao Porto. E o Porto venceu na época a concorrência com a Inter de Milão. Na época, os dois times tentaram, né, a contratação dele, ele acabou indo para o Porto e ele foi titular da seleção argentina, sub-20, no Mundial do ano passado. A Argentina que foi a final do torneio, foi vice-campeã do Mundial sub-20. Pelo que eu pude apurar, Thiago, o Porto não queria liberar esse jogador. Ele foi um pedido na época do Martim Anselmo. Martim Anselmo hoje é técnico do Botafogo e chegou a negociar com o Galo, né? Teve uma passagem rápida pelo Porto, né? Não durou muito por lá. Ele comandou o Porto no Mundial de Clubes. Exatamente. E ele tentou também trazê-lo agora para o Botafogo. O Galo está vencendo essa disputa com o Botafogo para trazer esse jogador do Brasil. E aí o Atlético faz o seguinte, Thiago. É um jogador que é considerado um atleta de projeção, porque ele tem 20 anos. E o Atlético, se ele não tivesse no Porto B, não conseguiria trazê-lo nesses moldes. Vai ser o quê? Um empréstimo de 1 ano com opção de compra. E então, inicialmente, uma situação sem precisar de um investimento, né? Agora. Mas tem passe fixado? Vai vir com uma opção de compra. Porque se ele arrebenta aqui, né, Claudio? Senão o Galo fica na mão. Com o passe fixado tem o direito de compra. A ideia é essa, que o Atlético tá fechando os detalhes lá para que ele venha já com o passe fixado. E aí, o Atlético podendo comprar esse jogador. É um perfil jovem. Uma ideia da SAF do Atlético é baixar a média etária, né? A faixa etária do elenco. E esse é um garoto, né, Thiago? Uma promessa, é verdade, mas é um jogador que teve o ok do Sampaoli, do Siga, e o Atlético, pelo que eu pude apurar, Thiago... Você tem certeza que o Sampaoli deu ok? Não vai me chegar domingo, hein, Sampaoli? Não conheço, nunca quis, ele já fez isso outras vezes aí, né? Cara da seleção sub-20 da Argentina, Thiago. Do país dele, né? Não é possível, do né, quintal Thiago? dele. Ele queria o Galaza, mas o Galaza não deu certo, né? Então, assim... Tem outras opções, tem que ter outras opções no mercado. O Galo já fez um investimento que é considerado alto nessa primeira janela, Thiago. O clube ainda vai tentar, além desse primeiro volante que está chegando, que eu falei agora, do Pérez, um zagueiro e um atacante. Essa é uma novidade, viu, Thiago? Eu pude apurar que o Galo está buscando ainda um atacante. A princípio seria um zagueiro e um volante. E aí é o seguinte, como esse jogador não vai vir com custo alto, pode ser que o Galo consiga trazer ou um atacante ou um zagueiro, gastando um pouquinho mais, porque vai ter que equilibrar. Ou não dá para gastar muito nos três, entendeu? Mas o Galo ainda quer mais 2 movimentações dessa janela de início de ano aí para o seu time, para o time principal do Atlético. Ô, Nath Fiuza, o Tomás Pérez, como disse o Cláudio, é uma promessa, né? Tenho certeza que 99,8% da torcida nunca viu o Pérez jogar, saindo do News Old Boys, chegando ao Porto... Pela sua pouca idade, vai jogar o Porto B. Para quem não sabe, o Porto B joga a 2ª divisão de Portugal, né? Então, vem de um nível de competição muito abaixo de uma Série A do Brasil. Por exemplo, é jogador para chegar e fardar ou é jogador para ser trabalhado e daqui a pouco, mais adiante, ser solução pro meio campo do Galo, hein, Nath? Ô, Thiago, é uma promessa, então acho que a gente não pode cravar que ele chega e já troca de roupa para ser titular na partida seguinte em que ele estiver inscrito no BID. Inclusive, eu acho que esse é um ponto principal de toda essa negociação do Atlético com o jogador. O Paulo Brax, o próprio Sampaoli, as pessoas envolvidas na direção do Atlético já evidenciaram em mais de uma oportunidade como essa posição de primeiro volante é uma posição crucial para o time, para o elenco, não só pela carência, né? O Atlético já vem sofrendo com a ausência de um primeiro volante desde a saída do Otávio, mas também pela característica do jogo do Sampaoli, como esse cara é uma peça importante para ajudar na saída de bola, para sustentar a linha defensiva, que às vezes joga um pouco mais avançada. O próprio Sampaoli já havia dito em outras oportunidades que para o jogo dele não precisava ser necessariamente um primeiro volante pitbull que só soubesse marcar. O ideal seria que fosse um jogador também com visão de jogo, com qualidade no passe, mas dada essa importância e essas características, o torcedor e a gente que acompanha o dia a dia do clube não esperava um jogador de 20 anos, esperava um jogador mais experiente para chegar e jogar, até porque
para essa mesma posição, falou-se do Lucas Torreira, que é um jogador de 30 anos, com uma história construída no futebol europeu. Falou-se do Fred, né, que é inclusive jogador de Copa do Mundo. Então agora o Tomás, né, o Tomás Pérez, tem um perfil bem diferente do que se imaginava. Significa que ele é ruim, que não tem condição de ser titular, que é uma contratação ineficiente? Não, muito pelo contrário. Conheço muito pouco, acho que tem que chegar a ser avaliado pela comissão, se adaptar, como você falava, está vindo da disputa da Série B do português, uma realidade complicada, difícil da realidade do futebol brasileiro. Então esse período de adaptação vai ser necessário, mas eu te confesso que eu esperava um jogador de mais peso, de mais experiência. Se estivesse vindo o Tomás Pérez e um outro jogador já mais gabaritado, aí eu te falaria que seria a movimentação de mercado ideal, até porque é importante baixar a faixa etária do time e é importante também você descobrir peças no mercado que daqui a pouco possam te render também dinheiro, né? E esse é um jogador que tem o perfil, se vem pra cá e estoura, ele tem só 20 anos, pode render uma boa grana ao Atlético, mas dada a necessidade do time nesse momento, talvez uma peça mais experiente. O Paulo Brax disse que o Atlético pode contratar qualquer jogador, né? Mas que há posições que demandam um pouco mais de tempo, de estudo. Então, provavelmente o Atlético está enxergando muito potencial técnico nesse atleta, potencial também financeiro daqui a pouco. Tomara que encaixe e seja um fenômeno, né? E nos surpreenda a ponto de achar que não era necessário um jogador mais experiente, que ele dá conta do recado. Mas esse receio inicialmente eu acho que é muito válido. O Cláudio Rezende, é óbvio, Sim. A Nath citou bem, expectativa e realidade. Quando você fala no Torreira, jogador de seleção do Uruguai, lá do Galatasaray. Quando você fala no Guido, né, Guido Rodrigues, que foi pro Valência, jogador de seleção argentina, e você traz um garoto, a expectativa e realidade ficam muito distantes. Mas como disse a Nath, e a gente torce pra isso, que o Pérez chega e possa surpreender a todo mundo, e quem sabe, como você também disse, já que não há o dispêndio financeiro, que ainda sobre um caixa ali pra trazer. Quem sabe no meio do ano, na janela, que é mais fácil tirar da Europa, né? Que lá é o início, final de temporada, fica mais tranquilo. Quem sabe pra mais investimentos, é isso que o torcedor espera. 12:26. Ô, Cláudio, Sim. o torcedor espera mesmo, hoje, é uma vitória do Galo, Rezende. Tem que mudar essa história de empate, né? Não tem... Essa semana tem que ganhar, Thiago. E essa zica do Galo de Robin Hood, né? Não pode. Os grandões vai lá na arena, o Galo, pá, ganha. Aí vem os pequenininhos, com todo respeito ao clube do Remo. 250 anos fora da primeira divisão. É a pergunta de hoje. Eu nem lembro. A última vez, acho que eu não era nascido, quando o Remo jogou a Série A. Então hoje é pra ganhar, Rezende. Você Sim. falou em tropa de elite. Tropa de elite hoje. Daqui a pouquinho a escalação do Galo. Pelo amor de Deus, hoje é pra ganhar, hein, Galo? Estaremos juntos na Arena MRV, na torcida com o Galão da Massa, o Remo, o Clube do Remo. Hoje não, eu sou muito mais o Galo. E já você confere as informações também do Remo, como chega o Clube Paraense a Belo Horizonte. Ô, Cláudio Rezende, convocar a torcida, né? Jogo horário bom, 8 horas da noite. Alô, Massa do Galo, bora bater o ponto. Ingresso com preço aí em boas condições, né? Time precisando do apoio. É hoje, hein, Cláudio? É hoje a arrancada do Galo. Uma arrancada no ano. Começa com uma boa vitória hoje, Rezendão. Com certeza. Tem ingresso, Thiago, a partir de R$25 para sócios, Galo na veia. E há uma expectativa do Atlético aí de chegar num público até 20 mil torcedores, né? Até ontem, pouco mais de 10 mil garantidos para essa partida, horário 8 da noite, a Arena MRV, então não é aquele horário tão apertado assim de 7 horas, né, Thiago? 8 já melhora a questão para o pessoal sair do trabalho e ir pro estádio. Então 8 da noite, hoje na Arena MRV. E sobre o time, Thiago, o técnico Sampaoli, nos 2 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, ele repetiu, dos 11 titulares, ele repetiu nos 2 jogos 9. Então ele tem uma base. O Sampaoli mexe muito. No Brasileirão até agora não tá mexendo tanto assim. A tendência, vamos lá, pro campinho do Atlético, provável time para logo mais. Everson no gol, Preciado, tá precisando de ritmo de jogo, Thiago. Preciado, ainda não tá fisicamente bem, mas só vai conseguir jogando. Preciado na direita, Juan e Alonso e o Renan Lodge. Meio campo, tô colocando ali Maicon, Alan Franco e o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo, meio campista, camisa 30. E lá na frente, Bernardo, Dudu e Hulk. Creio que não vai fugir dessa formação do Galo para pegar hoje o Remo. O Galo que informou uma lesão muscular no meio-campista Izep, Thiago. O Izep, que inclusive chegou a ser afastado, porque ele chegou atrasado num treino aí, o São Paulo não gostou, a comissão também, a diretoria, já foi punido, voltou a treinar, mas teve uma lesão muscular, tá fora, então o Izep é dos próximos jogos. Eu quero trazer o Marques, o Le Marques, a palavra de quem conhece, né? Ídolo do Galo, Marques. Pelo amor de Deus, hoje tem que ganhar. E outra coisa, como eu disse aqui ainda há pouco, né, Marcos? Parar com aquela síndrome de Robin Hood. O Galo ano passado era uma luta, né? Os grandões o Galo vencia. Aí pegava os miudinhos, todo respeito ao Clube do Remo, né? Caçulinha, voltando agora à primeira divisão, tropeçava. Criciúma, Goiás, a luta do Galo em casa. Hoje não, Marques. Tem que jogar pra cima, se impor desde o início do jogo e faturar os 3 pontos. Pra você também, Marques. Ô, João Vitor Xavier, quero esse gancho também pra repercutir com você, né? Ano passado
esses adversários aí no patamar do Remo. Time que vai brigar pra não cair, pra falar mais claramente. O Galo sofreu muito. Esse ano tem que mudar esse filme, ô João. Cláudio já falou aqui. É tropa de elite. O Galo com tudo hoje pra cima do Remo, João. Ô Thiago, é aquele ditado do interior, você já deve ter ouvido em Cipotânea, e eu já ouvi na minha Caeté, que porco magro é que suja a água. Então, o time tem que tomar muito cuidado num campeonato equilibrado como o Campeonato Brasileiro. Se ele quer brigar na parte de cima, se ele quer brigar na ponta, ele não pode perder ponto para time que não vai estar brigando na ponta. Você tem que fazer o seu dever de casa, você tem que ganhar dos times que não estarão na ponta do Campeonato Brasileiro. E com todo respeito ao Remo, camisa linda, história tradicional, fico feliz de ver uma torcida apaixonada como a do Remo, um time do norte do Brasil voltando à elite do futebol brasileiro, mas a temporada do Remo tende a ser uma temporada muito mais para se manter na elite do que para brigar na ponta do campeonato. Então, Thiago, sendo assim, o Atlético tem que fazer o seu dever de casa e tem que vencer o Remo, até porque o time precisa disso para ter paz interna, para ter tranquilidade. E aí, Thiago, eu quero trazer aqui também uma cobrança ao Sampaoli. É importante que o Sampaoli dê consistência ao time do Atlético, dê ritmo ao time do Atlético, que o Atlético consiga jogar 3, 4, 5 jogos seguidos no mesmo patamar. Os times do Sampaoli têm oscilado muito. É claro que quando a gente fala do time mesmo, não existe nesse momento, né? Porque uma hora no Mineiro é um time, outra hora no Brasileiro é outro, e isso é até natural, isso é normal, e eu também defendo que seja assim. O campeonato estadual não pode ser a prioridade do Atlético nesse momento. O Atlético tem que pensar em como ajustar o time para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil e para a Copa Sul-Americana, que são títulos muito mais importantes. Mas é muito importante para o Atlético ganhar consistência e ritmo de jogo. E é importante que o Sampaoli use aquilo que ele tem de melhor no elenco. Sejam os jogadores que ele trouxe, sejam alguns que o Atlético tem no seu elenco. Quero trazer aqui, inclusive, Thiago, uma informação. Informação que eu tive conversando com uma pessoa do Atlético é que, da chegada dele até agora, talvez o Júnior Santos viva o seu melhor momento no Atlético no que diz respeito a treino. Tem que ver como é que vai ser no jogo. Agora o Atlético investiu pesado nesse jogador ano passado, sofreu com falta de ritmo, falta de condição física, falta de condição clínica. Então, agora que pelo que eu apurei e recebi de informação, ele está no seu melhor momento, seria a hora de pelo menos tentar esse jogador, que foi um investimento alto e pesado do Atlético. Porque o que eu recebi de informação é que está treinando bem, está bem fisicamente, está bem clinicamente. Um patamar que ele nunca esteve no Atlético. Tenta, se não der certo, vai buscar aí durante a janela uma negociação para ele. Agora, não adianta você ter um jogador desse nível de investimento, sofrer com esse jogador durante um ano e na hora que o cara mostra no treino e por todos os indicativos clínicos e físicos que está no seu melhor momento, você pelo menos não tentar esse jogador. Eu acho que seria importante o Sampaoli tentar esse que foi o mais alto investimento do Atlético nos últimos anos. Deixa eu dar um recado aqui do Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Meu amigo Paulo Roberto tá te esperando lá no Sindeac. Você que é trabalhador da limpeza, da conservação, do asseio, você que trabalha como vigia, você que trabalha na portaria dos edifícios, o Sindeac é a sua casa e tá lá para cuidar muito bem de você. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador, Thiago. Valeu, João. Ô, Cláudio, em cima do que disse o João Vitor Xavier, hoje ainda não tem Júnior Santos, né? Eu creio que não, viu, Thiago? O Atlético, ele vem treinando normalmente e as informações, né, que o João traz aí, ele vem treinando bem, mas vamos ver, né? O São Paulo tem outras opções que ele já vem utilizando aí nos últimos jogos como opções no banco de reservas. O Cassierra mesmo, o Minda, o próprio Coelho, né? Mas vamos aguardar. Mas o Atlético, eu concordo com o João, vai ter que relacionar, Thiago. Se você esconder o jogador, se deixar o Júnior Santos escondido, até para uma transferência, o mercado está aberto ainda, né? É importante que o jogador apareça e é um atleta que, estando bem fisicamente, é um grande investimento. Por que não colocar pelo menos no banco, né, Thiago?